agora vamos desenvolver a atividade 13 da página 160 da apostila do aluno do primeiro ano do ensino médio. Aqui ele traz uma atividade do Enem, falando sobre um balão atmosférico, né, que foi lançado em Bauru, na região de São Paulo. Isso se deu na noite do último domingo, né, segundo a referência aqui, e caiu na segunda-feira lá em Cuiabá, na região de Presidente, no caso Cuiabá Paulista, né, da região de Presidente Prudente. Assustou agricultores da região, e esse artefato, o balão, ele faz parte de um projeto da Ibicus, que é um projeto desenvolvido pelo Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio, e a sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Então aqui a gente tem uma figura, né, para representar essa situação, e nessa data, né, do fato, do acontecido, duas pessoas avistaram o balão, só que uma estava a 1.800 metros da posição vertical do balão, e o avistou sob um ângulo de 60 graus, e a outra estava a 5.500 metros, ou seja, 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Aí vem a pergunta, né? Qual a altura aproximada que se encontrava o balão? Então a gente vai desenvolver essa atividade agora. Ela é bem simples da gente fazer, tá certo? Então o primeiro passo que a gente vai tentar resolver aqui é o seguinte. Então aqui a gente já viu que ele tem um ângulo de 60 graus, que está aqui, tá certo? Nessa primeira situação, vamos dizer aqui que esse aqui seria a pessoa A, né? E aqui a pessoa B. Então, na verdade, o que nós podemos pensar aqui? Foi feito assim. Então aqui eu tenho outro ângulo, tá aqui ângulo alfa, né? Vamos, digamos assim, alfa, e aqui, digamos, beta, beleza? Muito bem, para chegar nesse valor aqui de 3.700, o que foi pensado? Esse daqui é o ponto vertical que se encontra o balão, tá certo? Muito bem, aí essa distância de 1,8 km ou 1.800 metros é a distância que essa primeira pessoa está avistando o balão, tá certo? A uma distância de 1.800 metros. O exercício fala, né, que o balão para a segunda pessoa está a 5.500 metros, ou seja, está a 5,5 km, né? Muito bem. Então, para eu chegar nesse 3.700, o que foi feito? Aqui ele foi feito o seguinte, ó, 5.500, né, ou 5,5 menos 1,8. Então, isso aqui vai dar 3,7 quilômetros, que é essa situação. Então, aqui a gente já conseguiu raciocinar, beleza? Então, a gente pode verificar também que se aqui eu tenho 30, se aqui eu tenho 60, se eu, para fechar o triângulo, eu tenho que ter 180, um ângulo reto, então esse ângulo meu aqui é 120 graus, beleza? Então tranquilo, então aqui a gente já conseguiu fazer um esboço legal da situação. Aí nós temos aqui também, ó, se nós temos 120 com 30, 150, então significa que esse ângulo aqui é um ângulo de quanto? De 30 graus, tá certo? Então a gente consegue trabalhando dessa forma, tranquilo, gente? Se nós temos esse daqui é 60, esse é 90, dá 150, então significa que esse ângulo aqui, ó, também é de 30 graus. Perfeito, a gente conseguiu aqui identificar todos os ângulos. Então, na verdade, ele quer saber o que? A altura que está o balão. Então, vamos determinar a altura como H. Aí a gente vai pensar da seguinte maneira. Nós temos aqui 1,8, tá certo? 1,8, que é essa primeira distância aqui. Desse ponto até esse ponto aqui. Aí eu vou fazer como? Aqui eu vou visualizar assim, se eu estou nesse ângulo aqui, então eu vou ter ângulo oposto, que é a altura, e o ângulo
desculpa, para o cateto oposto e aqui cateto adjacente. Quando tem essa situação, eu vou ter então o que? Tangente de 60 graus, tá certo? É igual ao que? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Aí eu vou ter o que? A minha tangente de 60 graus vale quanto? Se eu procurar lá na tabela, nessa situação aqui, ele vai valer 1,73, tá certo? Portanto, qual é o meu cateto oposto? É H. Sobre quem? 1,8 quilômetros. Portanto, eu tenho aqui também uma multiplicação cruzada. Ó. H, 1 vezes H, H. Aí eu vou ter agora 1,73 vezes 1,8. Beleza? Aí eu fazendo essa multiplicação, H vai ser igual a quanto? Aí eu faço 1,73 vezes 1,8. Então, nesse caso aqui, ele vai ser aproximadamente 3,11 quilômetros. Ou seja, 3.110 metros. Beleza? Então, a altura do balão é quanto? 3,11 quilômetros. Então, bem facinho também de resolver, né, pessoal? Espero ter ajudado e aí nós aguardamos a próxima correção aí para vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau.